Você conhece a história do belting? Hoje eu vou te contar um resumo. Eu sou o Beto Soroli, o seu vocal coach na internet, e sim, eu sou especializado em belting, e hoje eu vou te contar brevemente a história do belting, para você se localizar aí no mundo, no planeta, na sua voz, e realmente abre a sua cabeça como cantor, saber onde e por que essa técnica nasceu. Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque aqui tem informação de qualidade para você que quer cantar de verdade. Muito bem, vamos pensar primeiro onde tem cantores utilizando esse jeito de cantar do belting. Em tudo quanto é lugar no mundo, nos períodos históricos. Eu acho que desde que o ser humano começou a cantar, alguns já entenderam que dava para fazer a voz de um certo jeito, com uma certa projeção, com um certo timbre. Então, em várias culturas ao redor do mundo, está presente esse jeito de cantar e não necessariamente ele vai ser chamado de belting. Porém, quando o belting ganha esse nome num período histórico e numa cultura determinada, ele acaba virando uma metodologia, o que é muito bom para quem? Para quem está querendo aprender. Porque muitas outras culturas se utiliza esse jeito de cantar, mas ele é transmitido meio que no copiômetro, sabe? Por tradição oral ou por imitação, e nem todo mundo consegue aprender assim, entendeu? Então, quando as coisas se tornam um método, fica mais acessível. Então, essa palavra belting começou a ser usada para designar o jeito que as pessoas cantavam no teatro musical dos Estados Unidos, meados da década de 20 e 30, principalmente para designar uma cantora que se chamava Ethel Merman. Tem muito vídeo dela na internet. Então, a gente tem registro histórico do nascimento do belting. Conta-se que um produtor, vendo ela cantar de um jeito diferente das outras cantoras, falou: Nossa, ela tá cantando belting out. A voz dela dá uma chicotada. A palavra belt significa cinto. E belting seria dando uma cintada, vamos dizer assim, dando uma chicotada, um som shpaf, que vem com muita força, que era diferente das cantoras protagonistas da época. Geralmente, quem cantava com um som assim mais aberto, potente, com um timbre que lembrava da voz falada, uma voz muito projetada, eram personagens cômicos e secundários. As protagonistas e os protagonistas cantavam mais imitando o canto lírico, né? Com muito vibrato, com um pouco de cobertura. Então eles tinham um timbre, uma projeção e uma articulação característica dessa herança do canto lírico, que acabou se formando o que a gente chama de legit, que pode ser um tema para outro vídeo aqui do canal. Mas enfim, tinha as cantoras que cantavam mais imitando as líricas, e aí apareceu a Ethel Merman, cheia de carisma, cantando de um jeito diferente, porque ela não tinha estudado o canto. E o produtor falou para ela: Olha, você tá fazendo um belting aí com a sua voz e não vai estudar então, porque senão os professores vão tirar isso de você. E ela conseguia fazer isso com muita facilidade e o público amava, porque dava para entender muito bem o texto dela, porque tinha uma articulação próxima da voz falada, o som era potente e furava a orquestra. Eles cantavam sem microfone nessa época. Então imagina, você tinha uma orquestra ali baseada numa orquestra de jazz com muitos instrumentos de metal e tal, e bateria, babá, e a cantora conseguia furar a orquestra. A voz dela chegava na plateia com muita força, com uma boa articulação, com um timbre interessante. E aí, essa cantora ganhou projeção. E claro, quando uma coisa dá certo, outras pessoas começam a copiar ou aparecer pessoas que fazem igual, ganhando oportunidades também. E aí, ao longo de décadas, a partir desse momento, o legit e o belting conviviam. Tinha espetáculos que tinham mais belting, tinha espetáculos que tinham mais legit, mas a partir da década de 60, com o surgimento do rock e de outros movimentos da cultura pop musical, né, como o soul e por aí vai, a cultura hip, psicodélica e tal, esses movimentos de música popular jovem começaram a ganhar mercado, a Motown Music, né? Então os cantores gospel tinham uma tradição de cantar parecido com esse lugar do belting também, de usar essa projeção e tal. É,
começou a ganhar muita força, principalmente no teatro musical, mas também se ramificando para outros estilos, como esses que eu falei: rock, pop, blues, country. Então, fugindo daquele estilo que legit, que era o que dominava o rádio. Até a década de 50, os cantores mais famosos, eles tendiam a imitar os cantores líricos com a voz mais coberta, mais vibrato e etc. E aí o belting foi ganhando muita força da década de 60 para frente. E aí, hoje em dia no teatro musical, a gente ainda vê eles dois convivendo, às vezes até no mesmo espetáculo, como por exemplo o Wicked, que é um espetáculo super contemporâneo. A gente tem a Elphaba extremamente belter, com o som aberto, parecendo que ela está subindo com a voz de peito, e a gente tem a Elphaba, né, que é a belter, e a Glinda, que ela é mais próxima do lírico. Ela passa pelo belting ali também, mas ela vai indo mais pro lírico ao longo do espetáculo e etc. Então a gente vê esses dois estilos convivendo, mas o belting foi ganhando muita força nos outros estilos de música popular. E aí, onde tem um cantor querendo fazer agudo em qualquer estilo, desse jeito, ele vai estar fazendo belting. E os que vão se destacar são aqueles que conseguem fazer os ajustes de belting. Então pode ser sertanejo, MPB, rock, blues, country, soul, gospel. Se tem um cantor que ele tá querendo chegar em notas agudas com aquela projeção de voz falada, aquele timbre mais próximo de uma voz falada, um timbre cheio, parecendo mais uma voz de peito e uma articulação clara, ele vai optar mais pelo belting do que por uma característica do canto lírico, porque às vezes mesmo cantando na mesma região, o lírico ele vai soar diferente do belting. Por mais que ele tenha força, ele vai soar com a articulação mais impostada, você vai perder um pouco dessa articulação em função do timbre da projeção, que é um timbre mais redondo, uma voz mais coberta, enquanto que no belting a gente vai meio que parecer que está sempre meio rasgado, né? E que tem essa força de, nossa, tá levando a minha voz falada no limite. Então, os outros estilos, mesmo que as pessoas não tenham estudado necessariamente a técnica do belting, os cantores que se destacam, quando você vai analisar eles estão fazendo os ajustes. Agora, Soroli, por que tem gente que consegue fazer mesmo sem ter estudado? A gente nota que muitas pessoas têm facilidade. Elas meio que ouvem, copiam e dá certo, e elas fazem de uma maneira que não se machuca, não força, mas, embora sejam muitas pessoas, é a minoria das pessoas que querem cantar, que tem essa facilidade. A maior parte das pessoas ouve e escuta um som forte, parecendo que está gritado, vai tentar imitar gritando e vai se machucar. Ou escuta um som com muito brilho, coloca muito nasal e aí a voz prende e não dá certo. Ou então, consegue um som legal, mas não consegue manter esse padrão de qualidade. Quando começa a fazer muito show, a voz perde, fica rouca, perde qualidade, cansa mais rápido. Então, a maior parte das pessoas não tem facilidade. Isso é um dado assim estatístico que eu poderia dar para vocês. Mas algumas pessoas conseguem. E a essas que conseguem por imitação, elas às vezes não precisam de aula. Mas mesmo elas, as que têm facilidade, quando elas fazem uma aula de belting, estudam um método mesmo ali, elas aprendem mais rápido do que as outras. Então, por quê? Porque elas já têm uma facilidade, na hora que tem uma clareza ali do passo a passo do que fazer, elas deslancham. E as que não têm facilidade podem aprender do zero. Por quê? Como virou um padrão, muitos estudiosos começaram a olhar para isso. Opa, o que as pessoas estão chamando de belting? Deixa eu ver o que o cantor está fazendo. E isso ao longo de décadas do século passado e até hoje ainda tem pesquisador estudando isso, apesar de que a gente já tem uma técnica, um método solidificado que funciona, que a gente já testou com muita gente e sabe que funciona. Mas uma pessoa que não sabe nada, ela pode aprender o passo a passo e desenvolver também. Quem tem facilidade vai aprender mais rápido, quem não sabe vai aprender se estudar com um bom professor, o método certo. Enfim, a técnica nasceu porque uma pessoa conseguia fazer, não se cansava, a plateia gostou. E aí outros começaram a imitar. No meio do caminho, a gente descobriu que nem era só imitar que era o jeito de aprender, porque muita gente tentava imitar, mas não conseguia fazer. E os estudiosos foram pesquisando para desenvolver um passo a passo.
E hoje, todos podem se beneficiar dessa estética do belt. Uma voz forte, mas que não cansa. Uma voz com um timbre bem potente, que não parece lírico. E que eu consigo articular o texto. Então isso serve para muitos estilos de música popular. E todos podem se beneficiar dessa estética do belting e da saúde vocal proporcionada por ele. Porque se eu tentar gritar simplesmente, minha voz não vai aguentar. Agora, se eu beltar, eu consigo fazer muitas vezes sem me cansar, preservando a minha saúde vocal. E aí a gente chega no belt contemporâneo, que é um método com o qual eu trabalho e que realmente tem muitas possibilidades e principalmente um passo a passo claro para ensinar para você, mas eu falo sobre o nascimento do belt contemporâneo no próximo vídeo. Enquanto isso, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, me dá o seu gostei, o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e me deixe sugestões para os próximos, porque aqui tem informação de qualidade para você que quer cantar de verdade. Me segue também lá na outra rede, @Revolução Vocal, que tem mais conteúdos para vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau!